Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, e para você que é a primeira vez que está aqui conosco, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Segundo lugar, nós temos da mesma lição, que estamos aqui para a lição número 12, duas diferentes apresentações. A primeira é aquela que você está vendo aqui, a simplificada, é uma versão extremamente pedagógica e hoje, em particular, ela está muito boa porque nós vamos usar métodos completamente diferentes. Vamos fazer o uso da pedagogia, dos métodos de ensino para fazer uma classe bem engajante, para os nossos alunos, mas também nós já temos postado aqui no nosso canal a aula regular, que é a lição de número 12, sempre apresentada para vocês, professores, por 3 tópicos, assim, ricos em versículos. Então, se você tem interesse de assistir esta aula, sempre ela é mais aprofundada. No entanto, a versão simplificada não deixa de ter uma estrutura, um aprofundamento correto e próprio para cada lição, mas ela é em vista a alunos que tenham mais dificuldade com a natureza daquilo que está escrito nessa série de lições. Nós começamos isso neste trimestre porque, em tratar de muita teologia acerca de heresias e etc., nós entendemos que alguns grupos estão tendo alguma dificuldade, de aprender este volume. Então, nós nos desafiamos junto com você a ler esta lição e pensar numa forma simplificada que pudesse ser atrativa para o aluno, que ele possa aprender com certeza alguma coisa profundamente, e tem sido um sucesso. Os irmãos que têm voltado aqui para a aula, que você está aqui, a simplificada, têm estado muito felizes. E uma das coisas que nós fazemos é aproveitar a aula simplificada para trazer um auxílio pedagógico para cada um de nós, professores. Então, vamos lá. Como de costume, o roteiro é sempre disponibilizado gratuitamente para você na descrição do vídeo, aquele maisinho que fica lá, você toca nele, abre e vai ter lá o link para este roteiro aqui da aula simplificada. E nós, como de costume, vamos tratar da motivação desta aula, que é aquele momento que você começa a falar com os alunos sobre o assunto da aula, depois da chamada e etc, etc. Então, eu coloquei 3 pontos aí para motivação e eu vou ler com você. Se você tiver já como imprimir, o faça. Se não, escute comigo aqui a motivação. Minha primeira colocação seria essa. Tem muita gente, irmãos, acusando as lideranças das igrejas, os pastores, e dizendo que a igreja de Cristo não precisa de pastores. Cada um pode adorar a Deus e servir a Deus em sua casa. Outros falam que temos que ter comunhão uns com os outros, mas de uma forma mais, como dizem eles, orgânica, com uma liderança assim mais social. E assim, e para isso, os pequenos grupos que se reúnem nas casas seriam a solução bíblica. Este foi o segundo. E o terceiro eu pergunto, o que você acha? Então, essas 2 colocações minhas, você como professor vai digeri-las, vai entendê-las, porque a princípio você não vai ler, mas é fazer essa colocação que eu tenho certeza que você já escutou por aí, O enfrentar dos desigrejados, sempre colocando a necessidade, será que precisa mesmo de pastores? A igreja era muito orgânica, era nas casas e etc., e todo mundo, Enfim, há uma série de colocações como essas que nós colocamos, você pode ampliá-la de acordo com aquilo que você tem escutado, Mas a pergunta primeiro é essa, perguntar para eles, o que vocês acham? Me deixa à vontade, pessoal, falar um pouco. Aí vem a segunda pergunta que nos vai engajar com os objetivos da nossa aula de hoje. Qual é? Você acha que a Bíblia defende a estrutura de igreja que nós temos hoje? É uma pergunta importante e uma resposta mais importante ainda, que até para nós é essa. Será que nós temos na Bíblia uma defesa segura que a estrutura de igreja que nós temos hoje é bíblica, E é o que nós vamos aprender. Os objetivos da minha aula são 3. Primeiro, comprovação bíblica, que a igreja deve ter liderança organizacional. Segundo objetivo meu como professora nessa aula é a comprovação bíblica, que a igreja deve ter estrutura organizacional. Em terceiro lugar, a comprovação bíblica de que deve haver prestação de contas na estrutura da igreja. Você que acompanhou a outra aula sabe que esta aula simplificada está toda ela baseada no segundo tópico aqui. Então, se você
gostou da aula daqui e quiser acrescentar o seu conhecimento, são 3 tópicos, uma aula longa até, mas enfim, de coisas que vão com certeza te estruturar neste conhecimento. Mas vamos voltar aqui. Falei dos objetivos. Agora, o mais interessante, que esta aula vai ser a mais variada, a mais diferenciada de todas aqui até agora eu apresentei para você. Quais são os métodos que nós vamos usar por esta aula? Muitas vezes nós lemos livros, né? Eu tenho alguns aqui de preparação para a escola dominical e os autores tomam seu tempo para falar dos vários métodos que nós podemos usar e muitas vezes nós ficamos com a preleção, que é falar o tempo todo, ficamos com o audiovisual, que alguns levam algum material, e ficamos com a narração ou até a questão da leitura bíblica, né? A leitura ou perguntas e respostas. E não passamos daí, mas hoje temos aí, primeiro método, projeto prático de organização para um objetivo comum. Então nós vamos fazer um projeto na aula. A aula vai ser uma participação de todos os alunos contribuindo para este projeto. Segundo, nós vamos usar a preleção, com certeza, explicativa dos resultados do projeto. Então, o projeto vai ser o centro da aula e nós vamos explicar como professores ou trabalhar um pouco nas conclusões, né? Nos resultados do projeto. E depois terminaremos com análise de textos bíblicos e conclusões aplicáveis à dinâmica da igreja. Claro que este vocabulário que eu estou usando aqui é com os professores, a partir do desenvolvimento da lição, bem como a motivação, eu uso o vocabulário que nós usaríamos com os alunos. Então, a motivação, eu já proponho para você, no vocabulário, nas palavras, que mais ou menos você vai usar com os alunos. No entanto, quando eu coloco os objetivos e os métodos, então eu estou trazendo um parênteses para nós, professores, e com isso nós vamos também crescendo com este material. Vamos ao desenvolvimento da lição. Então, o projeto a ser discutido e solucionado pela classe em conjunto ou em grupos, se houver professor auxiliar. O que eu quero dizer com isso é que se a sua turma for de 6 alunos, você pode fazer um só grupo, né? Mas se a turma for maior do que isso e você tem um professor auxiliar, então seria bem de dividir em 2 grupos. Mas você primeiro ouça o projeto, né? Com certeza você vai ver esta aula até o fim, e depois decida como ficaria, dependendo do nível dos seus alunos e etc., como ficaria a questão de dividir ou não em grupos. Mas, a princípio, ele pode ser feito com toda a turma junto. Qual é o desafio deste projeto que você vai propor para a turma? O desafio, irmãos, que eu quero propor é que nós vamos evangelizar o bairro que a nossa igreja está. Ok? Então, não sei o nome do bairro que você está, mas você vai dizer o bairro tal, o nosso projeto hoje aqui nós vamos estruturar, nós vamos fazer um projeto de como evangelizar todas as casas neste bairro. Claro que se você vive numa cidade pequena, está, numa realidade diferente, então você use o nome cidade, ou povoado, enfim, como seja próprio para o lugar onde você está lecionando a escola dominical, mas pensando na realidade de uma cidade grande, o bairro seria uma boa área, que já tem casa suficiente para que nós precisamos discutir como é que a gente faria. E aí eu coloquei algumas perguntas. Como é que nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer o evangelismo? Quem vai fazer? Quantos estarão juntos em questão de grupos? Como assegurar-se que todas as casas foram visitadas? Como saber os resultados da evangelização, ou seja, quantos aceitaram a Jesus, quantos não aceitaram, mas receberam bem, seria bom uma segunda visita, coisas desse tipo. E como acompanhar os novos convertidos para que permaneçam na igreja? Veja que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, eu preciso que a turma responda cada uma delas. Então, se eles ficarem em grupo, você não vai dirigir, tá, professor? O grupo, não. Deixa eles começarem a conversar o como fazer. Como é que a gente vai fazer? Deixa eles pensarem. Bom, já tem ideia pelas perguntas mesmo. Talvez você possa fazer uma depois da outra, ao invés de colocar todos como eu coloquei para você. Irmãos, vamos evangelizar. Como é que a gente faz isso? Deixa eles discutirem. Uma das coisas que você vai perceber é que no começo tem 1, 2, 3 opiniões, mas automaticamente você, como professor, vai perceber que uma liderança, alguém entre eles vai ser a pessoa que vai tomar, por exemplo, vai tomar nota, de como fazer, porque eles têm que responder para você, como professor, dar o resultado de todas estas perguntas. E a pergunta primeiro, ok, vocês têm este desafio na vossa mão, vocês são um grupo de crentes, ok? Vocês são a igreja aqui representada. Então, o propósito ou o desafio único é esse, único, dessa igreja. Evangelizar o nosso bairro, mas tem que ser por completo, todas as casas.
Então, como fazer? Aí um vai dizer, olha, a gente tem que separar, pegar o mapa, né, o nome das ruas e etc, e separar para saber qual foi, qual não foi. Enfim, toda esta estruturação deixa eles se acertarem. O que você pode fazer, como alguém está monitorando, é jogar umas questões assim, por exemplo, agora como é que você vai saber que foi toda a área está coberta? E deixa eles discutirem como vai fazer, né? Quando fazer, por exemplo, é a segunda pergunta. Será que todo mundo que participa no evangelismo está livre para fazê-lo no domingo à tarde? Que é o horário que geralmente se faz, não é? É o evangelismo. Será que teria algum outro horário melhor que as pessoas estivessem em casa, talvez no finzinho do dia, num dia de semana, não estariam descansando, vendo o jogo, vendo alguma coisa que seja do domingo à tarde? Enfim, eu estou falando questões como essa, até porque eu vivi tudo isso trabalhando no evangelismo aqui, onde nós estamos. Quando fazer? Quem vai fazer? Será que todos nós desta igreja vamos fazer? E quem não quiser, quem não gostar, como é que funciona aqueles que têm mais facilidade e aqueles que não têm? Né? Quem fazer? Quantos estarão juntos? Ou seja, os grupos, se nós vamos nos dividir em grupos, que com certeza se você tem 6 alunos, eu acho que fica meio estranho, né? 6 na porta de uma pessoa para falar de Jesus, só se for já para fazer o culto. Mas, geralmente, segundo até Jesus mandou, de 2 em 2, né? Mas deixa eles pensarem quantos estarão juntos. Se eles têm dificuldade, você pode lançar uma pergunta sim, uma colocação. Mas a minha ideia é que este projeto os envolva em realmente pensar num projeto da igreja. E o que nós vamos aprender é o que nós vamos encontrar ali no próximo ponto aqui, né, do nosso roteiro ou do nosso plano de aula. Então, eu fiz as perguntas aqui no final dessa primeira página e na segunda página eu coloquei para você aí as conclusões diretas que aprendemos deste projeto. Então, você com certeza vai gastar um bom tempo permitindo a eles um grupo só na sala de aula ou 2 grupos ou até mais, dependendo do tamanho da sua turma, né? Eu vejo que mais de 2, se você não tiver um professor auxiliar que você possa dar entendimento deste projeto, para estar ali lançando a pergunta certa e estruturando a eles encontrarem a estrutura, talvez haja mais dificuldade. No entanto, você com certeza conhecendo o grupo de alunos seus vai julgar melhor. Aí o que eu coloquei? Conclusões diretas que aprendemos deste projeto. E esta é a hora que eles já entregaram para vocês as respostas, ok? Ou pelo menos as têm. Vamos dizer que seja um grupo de pessoas que nem escreva, ou tenha muita dificuldade de escrever, por questão de vista, ou por questão mesmo de conhecimento de escolaridade. Então, quando eles discutiram entre si, e aí você vai cobrar deles. Ok, irmão, já discutiram, tá tudo certo aí? Eu vi vocês tal, alinhavado, tal. Então, vamos falar do projeto agora. Vocês vão me dar as respostas. Escolham quem vocês queiram que responda em nome do grupo aí. Mas vocês são a representação da igreja e tem este grande projeto para ser feito. E aí eles vão responder, ou a pessoa aqui do grupo vai responder para você cada uma das perguntas. Então, pode fazer isso por escrito, deles darem resposta para você. Pode você fazer isso oral, que eu acho que é bem mais dinâmico, né? E mesmo que eles não possam tomar nota, eu penso que ainda seria possível eles lembrarem-se e darem a resposta para você como professor. As conclusões diretas, então, é a hora que você vai começar a falar. Irmão, tá, que bênção, né? Então, nós temos aqui, temos agora as respostas para esse grande projeto. Que conclusões? O que a gente aprende do que a gente fez hoje aqui? A gente aprende que há sempre alguém que toma um lugar de liderança no nosso grupo. Se você viu isso, né, irmão? Porque se por acaso o seu grupo for diferente de todos, e todo mundo for participar de ninguém tomar a liderança e fica a bagunça, até você vai ter que se intrometer e ser essa liderança, né? Mas, naturalmente, o que acontece é que alguém vai querer anotar. O outro vai falar, não, mas espera aí, vai ser aquela pessoa que vai ficar dando as outras perguntas ou provocando alguma coisa. Você vai ver que ele, direto ou indiretamente, vai estar numa certa liderança. E é isso que eu quero que você, como professor, aponte. Olha, o irmão fulano, tá vendo? Você viu que ele estava sempre fazendo assim? Pronto. Então, a gente vê que num projeto, quando nós temos um desafio, um projeto grande, sempre alguém vai ter essa função, este jeitinho, este entendimento, né, de estruturar as coisas, de fazer as perguntas certas para que as respostas cheguem. Mesmo que haja participação de todos, há pessoas que naturalmente vão exercer, não é, este lugar é importante de liderar. Segundo, para completar o projeto, que é a evangelização do bairro, é necessária organização. Nós aprendemos isso na prática. E estruturação do trabalho das pessoas.
Então, isto foi um aprendizado. Enquanto eles vão responder as perguntas, todas as perguntas já mostram isso. Se eles não se organizarem, que lugar da cidade vão primeiro, segundo, terceiro, babá? Quem é que vai? Quando vai? Isso tudo chama-se o quê? Organização e estruturação do trabalho a ser feito e das pessoas que vão fazer trabalho. Então, nós vemos que é necessário, olha aqui o tanto de tempo que a gente gastou para pensar, para estruturar quem vai fazer o quê, como vai ser. Terceiro, conclusão direta, é que sem prestação de contas não se sabe os resultados, nem se pode melhorar como fazer o trabalho. Então, por que é importante a última pergunta? As duas últimas, né? Que é os resultados, no caso a penúltima da evangelização. Quantos aceitaram, quantos não? Então, isso eu chamaria de prestação de contas. Nós concluímos o projeto de passar por todas as casas anunciando o evangelho, mas agora, se a gente só fizer isso e não pensar, não prestar conta, de que vale? Nós precisamos saber quantas pessoas aceitaram Jesus. Que a gente vai fazer com essas pessoas? Porque se você não souber quantos aceitaram, você não vai poder planejar o que fazer com essas pessoas. Por que não? Então, depois que aceitaram Jesus, colocar 2 irmãos destes, as pessoas que foram na casa dessa pessoa, para serem as pessoas que vão levá-la para o culto, por exemplo. Né? E assim por diante. O plano, a estrutura, ela vai se desenvolvendo a partir da prestação de contas, o que aconteceu naquela casa. Né? Se for uma casa que de tudo rejeitou, diz que tem a sua religião, não quer saber que nunca mais volte aqui, você já tem que marcar aquela casa que está dizendo que nunca mais volte aqui. Né? Vamos orar por eles, mas com certeza não vamos estar amanhã batendo na porta de novo. Quais são as conclusões indiretas? Primeira, a necessidade da liderança é maior quando há problemas. Essa é uma realidade que talvez você viu acontecer no grupo. A dinâmica vai ser muito melhor quando você estiver vivendo ela, né, professor? E eu acho que ela não seja tão complicada para nós como professores. Mas, por exemplo, quando alguém achar que tem uma ideia e o outro diz, não, mas eu acho que é assim, já houve uma questão aí. 2 pessoas do mesmo grupo, com o mesmo objetivo, pensam que deviam, por exemplo, só assim, para rapidinho você pensar, que acha que devia começar com a parte norte da cidade ou do bairro. Outros acham que devia começar por aqui e caminhar para lá. Outros acham que devia simultaneamente. Enfim, qualquer discussão que exista ou pensamentos diferentes que haja no grupo, você vai ver que alguém mais fácil e mais forte há necessidade que alguém com sabedoria vai dizer, olha, irmãos, por que a gente não faz assim, assim, assado? Né? Então, isso a gente vai ver, são conclusões não diretas do projeto, mas indiretas. Segundo lugar, a prestação de contas não vale muito se não houver um acompanhamento e um plano para o futuro dos que aceitaram a fé. Ou seja, quando você recebe o número de que aceitaram, depende daquilo que você vai prestar conta também, se é só que aceitaram Jesus, ou que receberam bem, não aceitaram, mas foram muito receptivos, parece que seria uma boa fazer uma segunda visita, não é? Tudo isso você pode ter no seu projeto, não sei se saiu entre eles este projeto, mas você como professor pode estar explicando essas coisas, né? Porque se a pessoa só trouxer a prestação de contas e aquilo morrer dentro de uma gaveta, de que adiantou? A prestação de contas, ela existe para que aquele que recebeu a prestação de contas, no caso aqui um grupo ou a liderança deste grupo, possa liderar um acompanhamento, um segundo projeto, um segundo plano para adiante. Terceiro lugar, a liderança trabalha para formar a estrutura e também para reparar os problemas que tenham nela. Ou seja, uma vez que aconteceu o projeto, a turma saiu, né? Desenvolveu aquele evangelismo. Então, agora, esta liderança não só trabalhou para estruturar este projeto, que foram vocês aqui, que funcionaram como uma liderança, uma organização que liderou um projeto e também o efetuou. Houve dentro desta liderança, uma liderança maior, que naturalmente se levantou, mas essa liderança, vocês, junto com esta outra, vão reparar o que não foi muito bem. Por exemplo, foram 2 pessoas, mas essas 2 pessoas não estavam muito, né, bem treinadas. Talvez se fosse uma pessoa que tem mais experiência com alguém que não tem... Qualquer que seja essas dificuldades, vão ser vistas, vão ser relatadas, e daí se pode o quê? Reparar os problemas para que o projeto continue e se desenvolva melhor. Amém? Então, todos estes são realidades
organizacionais. Agora é a colocação da aula, né? Nós estamos seguindo aqui, nós falamos as conclusões e agora vamos seguindo aqui junto deste desenvolvimento da lição. O professor vai falar, agora vamos olhar para a igreja, irmão, como um todo. A igreja, para além de ter o dever de evangelizar o bairro, que outros projetos internos ou externos a igreja tem? Nós colocamos aqui para vocês trabalharem nele hoje, projeto de evangelização do bairro. Agora a minha pergunta para você, vamos olhar para a igreja como um todo. Que projeto de dentro da igreja, ou que a igreja faça para fora, como foi o caso da evangelização, a igreja tem? Quem pode falar algum? Aí eu estou mencionando alguns aqui, deixa eles falarem, se você tiver mais a acrescentar. Mas eu botei aqui, por exemplo, o ensino da palavra. É um projeto que a igreja tem, a escola dominical existe, é um projeto interno da igreja, mas que precisa ser estruturado, né? Que outros projetos nós temos? A formação ou preparação de outros obreiros, diáconos, pastores. Essa gente tem que aprender a trabalhar. Como é que funciona isso? Né? São projetos. O departamento de música da igreja, treinar novos músicos, permitir que eles ensaiem, que a coisa da música aconteça na igreja, é um projeto. Departamento de crianças, irmão, que fazer com as crianças? Aleluia. Né? Abrir uma igreja, vem os crentes e vem família, e vem com as crianças. Nós estamos vivendo isso aqui, né? Neste momento. Não tem gente para trabalhar com criança, é um problema sério. A igreja fica numa situação difícil. O que fazer com as crianças? Departamento de crianças. Departamentos de auxílio social e outros tantos, eles podem dar ideia. E assim por diante, você vai fazê-los entender que a igreja do Senhor Jesus tem vários projetos. Nós aqui na sala de aula trabalhamos em um projeto, mas a igreja tem vários projetos. E aí a pergunta é, como sobreviver uma igreja sem liderança? Sem estrutura, sem prestação de contas. Não há como. E agora, nós vamos, na nossa aula, terminar a nossa aula provando que a Bíblia mostra a liderança, a estrutura e a prestação de contas na igreja como tendo uma natureza organizacional. Isso explica para ele. O que é isso? É o que a gente fez, irmão. A igreja, ela é um organismo, ela é o corpo de Cristo. Mas ela também é uma organização para poder fazer o que a gente fez aqui. E não só que aqui, num projeto, mas nas demais áreas e projetos que a gente acabou de descobrir que a igreja tem. E talvez tenha algumas que a gente nem viu e que seja a realidade da igreja. Então vamos ler os textos bíblicos aí? Aí é a hora que você ou vai compartilhar os textos para cada um deles, ou vai simplesmente dizer o texto e pedir que eles abram, ou vai ler para eles, dependendo com certeza da sua classe. Tito, capítulo 1, que é o texto, inclusive, parte da leitura bíblica em classe desta lição. Versículos 5, 6 e 9. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Foi o versículo 5, agora o 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. E versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aí a pergunta, depois a gente lê isso aí, olhando, irmãos, para este texto aí, o que a gente aprende sobre a estrutura da igreja e liderança? Tá falando alguma coisa de liderança aí, irmãos? Aí depende do grupo que você tenha. Se as pessoas conseguirem ler o texto e encontrar alguma coisa, né? Mesmo que seja só no versículo 5, que é o mais claro, deixe vir alguma coisa. No entanto, se são pessoas tão simples que leram isso aqui e falam, meu Deus, isso aqui já não entendi nada, então você leve a eles a verem. No versículo 5, por exemplo, então você já explica primeiro que esta carta é o pastor apóstolo Paulo escrevendo para o pastor Tito, que era um obreiro. Aí no versículo 5, ele diz que Paulo deixou ele numa cidade para pôr em boa ordem as coisas que restam. Ou seja, tinha coisas na igreja, porque isso aqui tudo ele estava lidando com a relação à igreja. Tinha coisa que tinha começado lá na igreja, onde ele abriu a obra, mas que não estavam em ordem. Então, Paulo mandou Tito ir ficar lá para colocar em ordem. Então, o que a gente vê aí já? É o quê? É liderança.
é estrutura. Colocar em ordem é estruturar o que a gente fez aqui na aula hoje, não é assim? E liderança é porque ele, Paulo, exerceu liderança sobre Tito, e Tito era para exercer liderança sobre a igreja, ou as igrejas, nesse caso ali, daquela área, botando em ordem as coisas. Aí diz aí, o que mais? De cidade em cidade, estabelecesse esse presbítero como te mandei. Ou seja, mais uma vez, ele usando inclusive a autoridade, dizendo, eu já te mandei. E agora é o que você vai fazer, eu estou te colocando lá de volta, Tito, para você fazer isso. O que é isso? É ordenar pastores. O que está escrito aí, estabelecer presbítero de cidade em cidade, é nas igrejas de cada cidade que foi aberta, ele vai lá conversar, saber qual é o obreiro e ordenar os pastores, não só conversar com eles, orar, mas impor as mãos e ordenar, estabelecendo quem vai ser o presbítero aqui, quem vai ser o pastor desta congregação, né? Orar e deixar tudo organizado, abençoado. Então, o que nós estamos vendo aí? Estrutura. Estamos vendo o quê? Liderança. Essas duas palavras que eu perguntei. O que a gente aprende de estrutura e liderança deste texto? Isso aí. Mas no versículo 6, Paulo está dando a descrição de como este presbítero ou pastor deve ser, né? Então, mais uma vez, estrutura, liderança. E no versículo 9, o que este obreiro deve fazer. Então, no 6, você pode ler com ele os detalhes, né? Estou só dando aqui geral. E no 9, o que ele deve fazer? Não só ser fiel, mas ser poderoso para admoestar a igreja. Ou seja, Paulo mandando liderança sobre Tito, e Tito escolhendo essa liderança e mandando eles serem líderes na igreja. Admoestar. Levar o povo na doutrina. Isso é admoestar. Está aqui, admoestar com a sã doutrina. Mas também, este obreiro tem a obrigação lá de baixo, o pastor da igrejinha local, de convencer, tenha conhecimento, tenha condições espirituais e de conhecimento, de convencer os contradizentes, ou seja, alguém que apareça com outra doutrina, com outra coisa, essa seja uma pessoa capaz e preparada para defender a igreja, para estar ali na liderança daquele trabalho. Então, nós já vemos só neste texto aqui, né, que a palavra de Deus está defendendo, está mostrando que no Novo Testamento a igreja tinha já estrutura e liderança. Vamos ao texto 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Diz, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aí a pergunta é, irmãos, o que esses irmãos estão gerenciando aqui? O que está se falando nesse texto aqui? Volto a dizer, dependendo da turma, eles vão entender alguma coisa e você vai tendo essa sensibilidade como professor. Se você achar que ninguém entendeu nada do que se leu, mesmo lendo devagarzinho, ou deu a oportunidade e em questão de alguns segundos ninguém soube, aí você diz, olha, está logo no começo, irmão, a coleta. O que a gente coleta na igreja com a sua colinha, irmão? É a oferta, é a oferta. E aqui Paulo estava dizendo que ele estava pedindo que essa igreja separasse uma oferta especial que ele ia buscar, que era uma oferta de ajuda para outros irmãos que estavam em necessidade. Aí Paulo disse, olha, em vez de ter uma oferta quando eu chegar aí, não, convém que vocês dêem uma oferta abençoada, então como é que nós vamos fazer? Estou mandando você, olha a autoridade também de Paulo sobre a igreja de Corinto. Ele diz, cada semana que vocês se juntarem, tira a oferta e guarda a parte. Para fazer isso, irmãos, precisa de alguém que esteja a cargo da oferta. E não vai ser uma pessoa que não confiam, que vai fugir com a oferta, né? Então tá aí, entre aspas, a tesouraria da igreja primitiva, né? Da igreja do Novo Testamento, da igreja de Corinto, que tinha com certeza alguém, né, que ficava a cargo de juntar para quando Paulo chegar. E aconteceu, segundo o texto bíblico, quem lê 2 Coríntios sabe que eles juntaram mesmo e deram uma oferta abençoada mesmo, e Paulo levou com muita alegria e muita satisfação. O próximo texto, 2 Timóteo 2 e 2. Olha aí o que diz. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aí a pergunta é, que área da igreja Paulo aí está atuando? Alguém pode dizer ministério, pode dizer ensino, as duas coisas estão juntas. Ele está falando com relação ao ministério, mas ele está falando de ensinar. Ele diz para
Timóteo, no caso aqui, ele escreveu Paulo uma carta para Timóteo. Então a pergunta volta a dizer, se a turma souber responder, respondeu. Se você achar que tem uma pergunta melhor do que a que eu fiz, com certeza fique à vontade de fazê-lo, né? Mas a turma, se não respondeu, você já diz. Ora, isso é uma carta de Paulo a Timóteo, que é o obreiro. E ele diz, olha, o que você ouviu, aprendeu de mim, não fique com você forme outros. Ensina deste mesmo jeito para homens que são fiéis, que são idôneos, né? E para estes homens ensinarem a outros, seja a igreja ou como formadores de outros obreiros. Esta é a realidade de formação. Então, veja, é uma estrutura. Se tem que pensar nisso, o pastor, a liderança da igreja, não morre nele. Ele entende que amanhã que precisa de outros obreiros, não só para abrir outras congregações, para expandir, não é o trabalho da evangelização do reino de Deus, mas para dar continuidade e para dar assistência às diversas áreas da igreja. Por exemplo, nós somos professores de escola dominical, nós sabemos, não há uma classe de escola dominical, são várias, né? Então precisa de pessoas formadas. E neste sentido, a área da educação da igreja, né, do ensino é importante, e é nessa área que Paulo está atuando aí. Vamos ainda na quarta, é Atos, capítulo 15, versículo 2 e versículo 6, diz o seguinte: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. O que aconteceu aí? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Este foi o primeiro concílio da igreja sobre assuntos doutrinários. Ou seja, o que está certo e o que está errado. Era o problema deles. Havia um problema de interpretação das escrituras, cuidando da unidade da fé baseada na palavra. Com isso, esse aqui talvez seja bom você explicar, né? Logo de cara. O que aconteceu aqui neste texto é que havia um problema de entendimento. Uns entendiam que para ser crente era preciso disso, outros diziam para ser crente não era preciso disso, era preciso só disso. E aí eles contenderam, ou seja, houve meio que briga ali. Qual foi a decisão? Graças a Deus deles, todos tementes. Vamos ao concílio, vamos ao conselho, vamos aos anciãos da igreja, vamos aos apóstolos. Hoje as nossas denominações têm conselhos, têm concílios, tem reuniões de tempo em tempo onde se discute, se debate, onde há líderes que estão com a responsabilidade da manutenção da doutrina e não estão nunca sozinhos, não é um homem que responde, né? Mas um grupo, um conselho, para que se discuta, se conclua em questões como essa, qual é a posição bíblica. E foi isso que aconteceu. Lá em Jerusalém, esta disputa foi levada a estes apóstolos e anciãos, e eles consideraram o assunto. Então, nós vemos que essa estrutura que nós temos hoje, de concílio, de conselhos, de ministério, é bíblica ou não é, irmãos? Por favor, é bíblica. É bíblica. Nós podemos, olha o quanto nós estamos provando que a igreja, na estrutura que nós temos hoje, é muito bíblica. E por último, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o texto diz o seguinte: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Ora, o que significa este versículo? Para quem foi feita a reclamação? Isso prova que a liderança também é importante na igreja para quê? A pergunta primeira é, o que significa esse versículo? Vamos ver se o pessoal entende. Diz aí, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos famílias de Cloé que há contendas entre vós. Ou seja, agora eu vou explicar para você, né? Enfim, você com certeza também entendeu, mas para fechar essa aula aqui, né? Não ficarmos só sem essa finalização. Uma família foi falar com Paulo sobre a realidade que está havendo na igreja de Corinto de brigas, de contendas. Então, esta família viajou até onde Paulo estava para falar com ele, porque ele é a liderança da igreja, ele era o apóstolo, ele era o fundador da igreja, ele era o pastor da igreja, que agora estava em outras viagens, eu não sei qual era a realidade de liderança que pôde ficar, né, ali naquela igreja, mas o fato foi que uma família entendeu que era importante, que o negócio estava ficando tão feio, podia acontecer problemas maiores para a igreja. Então, eles foram para Paulo e falaram com Paulo, olha, esse problema está acontecendo lá.
E aí a pergunta é a seguinte: para quem foi feita a reclamação? Foi para Paulo, o fundador da igreja, o pastor que fundou, que evangelizou aquelas pessoas. E agora a nossa pergunta conclusiva. Isso prova que a liderança também é importante na igreja para quê? Para resolver problemas, irmãos. Para resolver problemas. Quando há dissensão entre nós. E me pergunta e me responda, por favor, se na igreja nunca tem problema, nunca tem dissensão, nunca ninguém tem situações difíceis um contra o outro e ninguém acha que a ideia do outro é melhor. Não existe isso entre nós, né, irmãos? Nós somos de um mesmo sentimento. Não, irmão, claro que existe. Aleluia. Né? Mas para o bem da igreja, a liderança é necessária. E Paulo escreveu uma carta, né? Paulo respondeu à igreja, a princípio por carta, mas depois, inclusive, esteve lá. Né? Para quê? Para segurar a situação, para ser esta liderança, precisa, irmãos. E quanto mais problema, como nós vimos na nossa dinâmica da classe de hoje, quanto mais questões há, mais a necessidade de liderança aumenta para nós aprendermos. Síntese da nossa aula é: a Bíblia prova que a igreja deve ser também uma organização com liderança, com estrutura e com prestação de contas, irmão. A Bíblia prova? Sim! Glória a Jesus. Com isso, nós concluímos os nossos 3 objetivos. Numa aula super dinâmica, participativa, com métodos diferentes, textos bíblicos para nos arraigar na verdade bíblica e para defender contra aqueles desigrejados e aqueles que estão por trás de muitos pensamentos que estão, na verdade, tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e use a você. Não deixe de deixar um comentário para nós que tomamos mais tempo, né, para saber se este material com essa dinâmica funciona ou não. Principalmente, não só o comentário aqui neste vídeo, mas alguns de vocês me fizeram isso e eu agradeço muito. É na lição seguinte, inclusive, passar por aqui ou passar na lição e dizer: olha, irmã, a dinâmica da aula passada foi um sucesso, ou irmã, não deu muito certo. Enfim, fica à vontade, enfim, de me dizer, não é? Ou não, com certeza, mas em sendo bênção, ou até em tendo dificuldades, fale comigo, não é? Porque a gente pode ir aprendendo juntos neste mesmo caminho. O meu coração vai estar em oração, com certeza, por você, para que possa ser uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém.